Olá, ilustres! Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui em mais um Na Pegada da Live, na versão mais atual, Papo com o Ilustre. E hoje, doutora Clarice Carioca, seja muito bem-vinda. E hoje, papo super especial, né? Aproveitando o ensejo pela data da comemoração, né? Pela data da lembrança dessa triste realidade, né, que é a violência contra a criança e o adolescente. Tá? E pensando nisso, nós resolvemos convidar a doutora Marcela Lobo, titular da terceira vara criminal da comarca de Caxias, que tem, dentre suas atribuições, processar e julgar os feitos, né, afetos à violência contra a criança e o adolescente. Então ela gentilmente aceitou, né, o nosso convite para bater um papo aqui com vocês sobre a temática, né? Nesse viés, aquele nosso viés sempre descontraído, um papo simples, uma pegada simples didática e nesses aspectos, norma, procedimento, né, e a prática forense vivenciada por ela na vara qual ela administra. A doutora Marcela já se encontra no recinto, vamos convidá-la ao nosso papo, torcendo para que a internet hoje não nos deixe na mão. Aguardando a doutora Marcela. Olá, Muitíssimo boa noite, doutora boa Marcela. noite. Seja muitíssimo bem-vinda. Primeiramente, Obrigada. gostaria de agradecer a disponibilidade da senhora em vir aqui bater esse papo com a gente, né? Aproveitando o ensejo dessa semana que se falou bastante, né, dessa temática da violência contra a criança e o adolescente, e eu estava falando um pouco antes da senhora chegar, e aproveitei a oportunidade para a gente, né, conversar, trazer à tona, trazer um pouco, Sim, principalmente, muito da sua experiência em relação a essa temática, né? Então, antes de eu apresentar a senhora formalmente, eu gostaria que a senhora nos desse seu boa noite, né, suas considerações iniciais. boa noite, gente. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Essa temática da violência contra a criança e adolescente é sempre muito cara, muito querida, que eu acho que é importante a gente falar, é importante a gente debater sobre isso, informar as pessoas a respeito dessas questões. Então, para mim, poder participar desse momento, conversar, falar um pouquinho a respeito disso, né? Tirar alguma dúvida, se tiver algum espaço, e falar da minha experiência ao longo desses anos, né? Na comarca de Caxias, nas comarcas também, por onde eu passei antes, né? A gente sempre tem a oportunidade nessas interações de aprender um pouco mais, né? E de conhecer outras realidades, refletir um pouco até sobre a nossa própria realidade. Então, eu fico muito feliz pelo convite, né? Espero que seja bem proveitoso para todos nós. Certamente. Deixa eu falar um pouquinho antes da gente adentrar realmente no assunto, né? Para quem não conhece, eu acredito que sejam poucos que estão aqui que não conheçam a doutora Marcela, mas vamos falar um pouquinho. A doutora Marcela é formada, né, na UFMA, Universidade do Maranhão, em 2006, foi, né, colega de tribunal, analista do Tribunal de Justiça, né, entre 2006 e 2009, foi aprovada em 2009 no concurso para magistratura, passou pelas comarcas de Cedral e Morros, né, e desde 2014 é titular foi lotada na comarca de Caxias, né? Chegou ainda no tempo da quinta vara, né, quando começou a alteração, e agora é titular da terceira vara criminal, que tem competência para julgar os crimes relativos à violência doméstica. Isso também dá uma conversa interessante, né? É uma temática bastante interessante também, a gente pode pensar nisso depois. Inclusive feminicídio, crimes que envolvem violência contra a criança e adolescente, que é a nossa pauta de hoje, né? Inclusive tribunal de júri e também a vara de execução penal. Foi professora, não é mais, né? No momento não está sendo, não é Não, professora não. da UEMA e da FACEMA, né? Uma das faculdades lá de Caxias, e tutora de cursos pela ESMAN. Tem especialidade em direito civil, processo civil, especialista em tributário, especialista em direito eleitoral, especialista em teoria e prática da decisão judicial,
e atualmente é mestrando em Garantismo e Processo Penal pela Universidade de Girona, na Espanha. Isso. É um Currículo pouquinho comprido, né? Mas são as coisas assim que eu invejável. achei Sim. mais importante, né? Dividir com vocês, até para explicar um pouquinho desse meu percurso, né? Acadêmico, profissional, ao longo desse tempo. Eu tive que trocar os fones, né? O primeiro problema técnico da live, mas está indo, está funcionando, né? Nós não temos caído ainda, já está valendo demais, porque esses dias está terrível. Eu tive que. Me deram umas dicas aqui, eu dei uma melhorada, apaguei tudo que tinha no celular, enfim. Mas parece que agora vai Mas dar está certo. funcionando, né? Está funcionando, Pronto. então vamos lá. Doutora, para a gente começar, né, a adentrar no assunto mais especificamente, eu acho que a gente poderia começar tratando, né, dessas normas, né, que permeiam pela Constituição, pelas normas infraconstitucionais, enfim, toda essa teia, essa gama de normas que tratam dessa proteção, né, à criança e ao adolescente. A gente poderia começar por aí, não é isso? Assim, eu achei bem importante a tua introdução, né? Porque essa semana realmente a gente trata da violência contra a criança e adolescente, né? Ela é uma semana que normalmente é uma semana temática, inclusive de julgamentos de processos de abuso e exploração sexual. Infelizmente, né, por conta dessa nossa situação atual, os tribunais não estão conseguindo, né, dar vazão como nós gostaríamos de dar vazão, né, a essas audiências, julgamentos. Então, essa é uma semana temática. O dia 18 de maio, ele marca essa discussão do tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu acho interessante fazer esse resgate, porque ele trata de uma situação que aconteceu na década de 70, envolvendo uma criança que foi sequestrada, estuprada, morta, e até hoje, né, os autores do crime continuam impunes. Então, é importante a gente fazer essa delimitação para entender que há situações, né, essa situação envolvendo a violência contra a criança e adolescente, ela é uma situação que já vem de algum tempo, né, ela é reconhecida e o Estado brasileiro, né, os países e o Estado brasileiro, eles vêm tentando encontrar soluções que permitam que a criança e adolescente seja melhor atendida. Então, assim, essa proteção, esse debate a respeito da proteção da criança e do adolescente, ele já é um pouco antigo, né? Ele já vem aí desde a década de 40, com a criação da Unicef, e aí posteriormente com a emissão de diversas declarações e tratados que sinalizavam essa necessidade de proteção da criança e do adolescente, da infância, da maternidade. Então, isso já vinha sendo inaugurado em diversos tratados como uma situação, uma fase da vida diferenciada que merecia um tratamento diferenciado. E aí a gente vem, né, na Constituição Federal de 88, tratando dessa proteção à criança e adolescente de uma forma bem mais enfática, inclusive estabelecendo que deve haver um rigor na punição para as situações de abuso e exploração sexual. Então, a nossa Constituição ela é bem clara em relação a isso, né? E aí nós temos, né, uma mudança de paradigmas dentro do Código Penal, uma mudança de paradigmas do tratamento da criança e do adolescente dentro do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, inaugurou essas mudanças, né, essa mudança, essa instituição de uma proteção integral à criança e adolescente, né, que passa por um aspecto civil, como, né, a adoção, guarda, mas passa também por um aspecto criminal, que é de preservar a formação da criança, preservar a sua integridade física e preservar também a sua integridade psicológica. Então, nós temos hoje, né, todos esses instrumentos normativos que funcionam em favor da proteção da criança e do adolescente. Mas, em especial, hoje, eu destaco a Lei 13.431, de 2017, que institui o Sistema de Garantias de Proteção à Criança e do Adolescente. Então, essa lei ela tem um marco diferenciado, porque ela reconhece a necessidade de uma atenção diferenciada à criança e adolescente que são vítimas ou testemunhas de crimes. Então, isso aí já delimita dentro do nosso ordenamento jurídico uma necessidade de treinamento e instituição de protocolos específicos para criança e adolescente, né, para que eles consigam ser bem atendidos, sejam adequadamente atendidos. Quando a gente pensa nessa temática, sim, a grosso modo, no senso comum, a gente sabe que, primeiramente, que é uma temática que emociona, que comove, porque a gente está falando de criança e adolescente, e a gente sabe que os números são alarmantes.
Mas quando a gente Sim. para pesquisar esses números, é que a gente começa a ter uma real dimensão do que se está falando. Eu fiz uma pesquisa hoje e os números realmente são assustadores. Estão falando que eles estão aumentando, né? A Sim. perspectiva é que estejam bem maiores nesse período de pandemia, né? Por conta do confinamento, né? Do isolamento. Então, pais que passavam menos tempo com as crianças, com os Uhum. filhos, né? Agora estão passando mais o que a senhora acha em relação a isso, né? Em relação a essa perspectiva desse número? Porque a senhora conhece os números bem, Eu digo obviamente. assim, qual é a minha percepção, né, na verdade, a respeito da situação de violência, de uma forma bem abrangente, né? Pronto, perfeito. Esses últimos dias, né, para eu fazer aqui só um destaque, na verdade, né, Sim, esses últimos dias a gente tem acompanhado que tem ocorrido uma série de violências contra jornalistas, né? Você vê que aí com constância na TV as pessoas são agredidas porque estão ali exercendo a sua atividade. E esses últimos dias eu li um comentário a respeito da necessidade de você ter uma punição mais rigorosa em relação à situação de violência, né, contra aquele jornalista. Essa necessidade de punição mais rigorosa, ela também se apresenta quando a gente analisa a situação da violência intrafamiliar. Né? Normalmente, a mulher, né, que a gente tem esse destaque na nossa legislação, a criança e o adolescente, eles são vítimas dentro de suas residências. Seus agressores são pessoas conhecidas. É claro que você pode ter agressões que ocorram sim. fora, né, da sua residência, do seu âmbito de proteção, da sua escola, do seu trabalho, enfim, né, a gente conhece já um pouquinho de como é que se delimita essa questão, por exemplo, da violência doméstica, né? Que é na família, o cônjuge, o companheiro, né? Então, com a criança e adolescente também é essa relação mais próxima. E aí o que acontece? Nós temos uma legislação que ela tem punições que são punições talvez não tão compatíveis, né, com o rigor que se espera nessas situações. Na violência doméstica, você tem ali 3 meses a 3 anos, né, para uma lesão corporal. E aí esse grau de escalonamento da punição, ele vai aumentando à medida em que o crime é mais grave. Mas para crimes graves, né, para que você chegue a uma situação de extrema gravidade, a mulher, a criança, o adolescente, eles já passaram por uma série de, entre aspas, pequenas violências. Porque elas começam com algo, né, pequeno e aquilo ali vai ampliando. Eu costumo dizer nas audiências que é muito difícil numa situação de feminicídio, né? E aqui lembrando, né, que a menina, né, que é a principal vítima da violência, né, meninos e meninas sofrem violência, mas as meninas sofrem violência com mais frequência. Então aqui, né, isso não começa de pouco. Dificilmente a pessoa vai e mata, né, a sua companheira, a sua esposa, num rompante. Isso pode acontecer, mas é mais raro. É mais comum que essa violência ela venha numa crescente. Ela começa com uma ameaça, ela começa com uma violência patrimonial, ela vai escalando, né? Ela começa com ela vai iniciando vias de fato, agressões físicas, até o ponto em que você chega ao ápice da violência, né? Que é a perda da vida. E para a violência contra a criança e adolescente, isso também acontece, né? A violência no sentido agressão física dentro do lar é muito frequente também nesses termos, porque a gente confunde o papel de educador que o pai e a mãe devem ter com essa agressividade, né? Muita gente não se envolvia nas brigas de marido e mulher, porque é briga de marido e mulher, ninguém mete mulher. Muita gente não se envolve na briga do pai e da mãe em relação à criança e adolescente, porque pensa que está, entre aspas, educando. Então, é nosso papel entender que a educação não se faz através da agressão física e que as pessoas têm o dever de intervir, de denunciar. E sim, né, existe um receio muito grande que durante esse período da pandemia, com o aumento do convívio, né, dentro da casa, situações de doenças mentais, como ansiedade, depressão, isso possa escalonar. A violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente possam crescer. E aí entra sempre naquele espectro da invisibilidade, né? É uma coisa até interessante que essa lei, a 13.431, quando ela vai estabelecer o sistema de garantias,
ela fala da violência institucional, que é o quê, né? Você, aqui sendo bem simplista na explicação, é você ter que repetir milhares de vezes a mesma história quando passa por todos os atores do sistema de justiça. E a mulher, ela também sofre esse tipo de violência institucional, porque às vezes ela procura a delegacia, né, à noite não pode, aí tem que voltar no dia seguinte para ir na delegacia da mulher. Já aconteceu, inclusive, com crianças e adolescentes também o mesmo relato. Como a vítima era uma menina, não quiseram lavrar o flagrante, né, no plantão noturno, tem que voltar no dia seguinte para ser atendido, aí repete novamente, enfim, né. Essa questão da proteção até contra a violência institucional é importante, porque quanto mais acolhido você se sente dentro do Poder Judiciário, dentro da delegacia, no Ministério Público, na Defensoria, enfim, né, todos os atores da rede, mais fácil, né, é você externar esse grito de ajuda, é você pedir socorro quando você precisa. E quanto menos acolhido você se sente, quanto mais difícil é o seu diálogo com esses atores, mais provável que você silencie nas hipóteses de violência. Então, a pessoa, né, apanha calado mesmo, né, aguenta calado, não tem coragem de falar. Em relação à criança e adolescente, existem, assim como a mulher, né, mas diversos fatores. A criança não quer que a mãe seja presa, não quer que o pai seja preso, né, enfim, tem receio do que aquela denúncia possa fazer dentro da sua família, precisa de um suporte, né, da mãe, do pai, do avô, da avó, que às vezes essas pessoas não conseguem oferecer. Então, nós temos aí várias nuances em relação a isso, né, e que podem ser agravadas durante esse período, né, de comoção social. A senhora tocou, pegando um gancho no ponto que a senhora tocou, interessantíssimo, que é a questão da rede, né? Sim. Todos esses atores envolvidos, desde quem recebe o primeiro comunicado até desembocar, no caso aqui da gente, na vara que a senhora é titular. Sim. Eu lhe pergunto, como é que está, de uma forma bem prática, né, como é que funciona essa rede e se ela está, pelo menos minimamente, sendo satisfatória, na realidade que a senhora já vivenciou nesse tempo todo de magistratura? Teve uma evolução, está melhorando, ainda falta muito? Logo que a gente chegou em Caxias, né, logo que eu cheguei, o Tribunal de Justiça já vinha com puxando até o gancho para falar um pouquinho, né, da lei e do depoimento especial. O Tribunal de Justiça já vinha implantando, a partir de uma recomendação do CNJ, as salas de depoimento especial. E aí, em 2014, quando o Tribunal de Justiça implantou a sala de depoimento especial em Caxias, nós tivemos a oportunidade de chamar os atores da rede para dialogar sobre como seria feito esse depoimento especial. Como a gente já tem esse afinamento, né, eu sinto em Caxias uma facilidade maior de diálogo entre os atores da rede, porque as pessoas estão cientes de como funciona, né, o encaminhamento. Agora, né, eu já ouvi, participando de outros eventos, né, eu já ouvi algumas reclamações sobre como esse serviço para o público pode melhorar, né, a partir de uma perspectiva do atendimento pelo Conselho Tutelar, pela delegacia, né, que são os mais, vamos dizer assim, quem está mais na ponta, né. Então, o Conselho Tutelar é chamado na situação lá, enfim, de atendimento à criança, de violência, de violação de direitos à criança e adolescente. Então, eles são chamados para prestar esse atendimento, né, em qualquer contexto. E as pessoas têm sentido, assim, alguma carência. Eu acho importante porque, a partir do momento em que você identifica uma carência, você pode levar isso ao conhecimento e tentar dialogar, né, na construção de uma solução que contemple resolver essa questão. Mas isso passa, principalmente, isso serve para todos nós, né, inclusive do Poder Judiciário, e principalmente, talvez até, pela necessidade de se interessar por um treinamento específico. Lidar com a demanda de criança e adolescente não é, numa perspectiva jurídica, idêntico ao tratamento que você dá a outros processos, né? A minha vara, ela tem essa especificidade porque ela lida com duas questões bem sensíveis, né? A violência doméstica e a violência contra a criança e o adolescente. Então, ali você tem, né, um intercâmbio de informações, né? Dá para você ter uma noção bem clara de que a maneira como a gente trata uma mulher vítima de violência é também uma maneira acolhedora que se pretende empregar no tratamento da criança e do adolescente. Mas para quem acumula uma série de funções, né, julga tráfico, roubo, né, principalmente em varas únicas, aí você tem que ter um esforço, né, de fazer esse recorte, de buscar o conhecimento necessário para prestar o melhor tratamento possível, porque de fato não faz parte da nossa vivência. A gente não é ensinado, né? Não é algo obrigatório, né? É algo que você vai
aprendendo, enxergando a necessidade de ter esse olhar mais direcionado a partir da prática mesmo diária. A senhora tocou num ponto interessantíssimo, doutora Marcela, porque não só na questão da vara que a senhora atua, mas nessas varas que tem, né, a vara civil, por exemplo, ela abarca vários aspectos, várias nuances, mas Sim, a sua vara, a vara de família, por exemplo, ela tem certas peculiaridades que eu acho que realmente demanda quem lá atua procurar, né, se especializar ou pelo menos sim, entender minimamente do que está tratando, né? E essa questão do acolhimento, no caso da vara de violência sim. doméstica aí, contra a criança e É muito adolescente, realmente é muito importante, né? É muito interessante, Elton, porque essa questão, tudo que envolve família, né? Todas as demandas que envolvem família, elas requerem a formação de uma expertise diferenciada. Então, se você tem, por exemplo, um debate sobre herança, né? Você resolver uma questão de herança que envolve ali vários atores, requer de você, né, que você se dote de ferramentas que te permitam chegar a um consenso da forma mais fácil, né? Ou enfim, né, que tente construir esse consenso. Quando a gente fala de violência doméstica, violência contra a criança, é muito interessante pontuar que geralmente tem repercussões na esfera civil. Então, toda vez que a gente fala de uma violência praticada de um pai, uma mãe contra uma criança, né, já peguei alguns processos, eles não são tão comuns, e aí você, enfim, pode buscar uma série de explicações a respeito disso. É um fenômeno de fato muito complexo. Mas você tem uma repercussão civil. Como é que fica a guarda? Como é que fica a visitação? Como é que fica a pensão em relação? Como é que fica o exercício, né, do seu poder familiar? Enfim, como é que fica essa relação de afeto que um processo ele não vai resolver, né? Eu preciso resgatar, eu não preciso resgatar. Quando a gente tem uma situação, lá na vara, o que é mais comum para a gente poder até passar, né, um pouco sobre isso? É muito comum que a gente tenha processos, quando envolve violência contra a criança e adolescente, que sejam processos de estupro de vulnerável. E o que eu disse a respeito da violência vale também para essa temática, né? Normalmente são pessoas do convívio familiar daquela criança. É o pai, é o padrasto, é o companheiro de alguém, né? Da mãe, da tia, da avó. Então é alguém que tem um acesso, né, fácil àquela criança, àquele adolescente. E aí, como é que fica, né, o tratamento dessas questões familiares? Porque o processo, ele não resolve isso, né? O processo, ele vai ouvir a criança, ele vai ouvir testemunhas, vai ouvir o acusado, vai se tomar uma decisão ali dentro daquele processo. E como é que você, enfim, equilibra, né, O pós, reequilibra essa criança? Exatamente. Como é que você acolhe? Qual é o pós? A gente, às vezes, e muitas vezes, não tem uma resposta desse pós, né? A criança fez um acompanhamento no CREAS, ela não fez o acompanhamento do CREAS. E essa questão da rede é bem interessante, né? E até uma preocupação que a gente deve sempre ter, porque muitas pessoas não buscam o apoio de outros atores da rede porque elas não têm condições econômicas para isso, né? Elas não têm condições de sair da sua residência, pagar, né, um transporte para ir até fazer aquela sessão, aquele atendimento médico, aquele atendimento psicológico. Então, muitas pessoas, por carência de recursos, abandonam o tratamento. Então, assim, é algo que a gente precisa construir, né? Como é que se dá esse fluxo, como é que se dá essa atenção, qual é o papel do Poder Judiciário no acompanhamento disso, ele tem que acompanhar, ele não tem que acompanhar. Então, é bem interessante que a gente, enfim, no futuro discuta, né, como é que se resolve, como é que você participa disso de uma forma mais ativa. e como a senhora falou, essa interdisciplinariedade, por assim dizer, né, entre a esfera penal e a civil, né, e recordo aqui de Sim, alguns casos, inclusive, né, que começa lá na sua vara e tem repercussão lá na vara de família, né, porque como a senhora falou, se tem um pai ou a mãe envolvidos ou o pai ou a mãe envolvidos numa questão de violência contra o filho, isso vai ter repercussão, né, na esfera da seara da sim, vara de sim. família, né, guarda, convivência, poder familiar, enfim, realmente é uma questão bem mais complexa que transcende é, transcende o fato específico da violência, da agressão física em si, Sim. né? É um arcabouço bem mais complexo. E ainda queria continuar um pouquinho nessa questão eu vi algumas pessoas comentando a Uhum. participação da escola, a participação do Conselho Tutelar, enfim, a educação a gente sabe que é importantíssima para tudo, né? Uhum. E realmente o papel da escola é de educar
Já vi relatos de que os professores são a primeira parte a saber, a primeira pessoa a quem, às vezes, aquele menor, né, vítima da violência relata, né, às vezes é o professor. Então, essa capacitação não passa só pelo judiciário, né? O Conselho Não, Tutelar deveria ter uma capacitação específica os professores, os assistentes sociais da cidade, enfim, essa capacitação voltada para esse olhar, né, mais uhum. direcionado para essa questão deveria ser mais ampla, né? Sim, assim, nós temos uma carência generalizada no Estado brasileiro, né? Isso aí é algo que a gente precisa reconhecer, né? Por mais que você tente, né, atingir de uma forma plena toda a formação, dos profissionais envolvidos nessa rede, a gente acaba falhando de uma forma ou de outra, né? É importante que a gente compreenda isso. De fato, a escola, né, enfim, não só a escola, como também o posto de saúde, profissionais que demonstram, né, para a criança ou adolescente ter esse papel, né, ter esse ar de confiabilidade, normalmente são pessoas que elas buscam para relatar aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivenciando, e principalmente em relação à escola, como a criança e o adolescente estão lá diariamente, é muito mais provável que você perceba alterações de humor, alterações de comportamento, alterações de rendimento escolar, que são sintomas, né, são sinais que você percebe quando a criança é vítima ou testemunha de alguma violência. Porque nem sempre ela é a vítima direta, né? Ela pode ser uma vítima secundária, ela pode ser alguém que vê a mãe apanhando todos os dias, e por isso seu rendimento escolar reduziu, por isso que ela se tornou mais retraída. Então a escola ela tem esse papel relevante de identificar essas pessoas. Não apenas identificar isso, né? Eu acho que é um papel importante da escola fazer essa ponte com a família, dialogar com o pai e a mãe, saber também quem faz o acompanhamento dessa criança fora do ambiente escolar. A gente pontua normalmente, né, a violência doméstica, o estupro, como violências muito frequentes, né? Isso é uma realidade muito forte, principalmente no interior do estado. Mas existem outras violências que elas são crescentes, né? E principalmente hoje, violências exercidas através de meios telemáticos. Então, hoje, a criança ou adolescente que tem acesso à internet, ela também pode mais facilmente ser vítima de um crime, né, realizado pelo meio informático. Aquela criança que no Facebook recebe uma solicitação, daqui a pouco tem alguém lá do outro lado mostrando fotos, né, nudes, pedindo que a criança ou adolescente mande nudes também. Isso tem acontecido. Então, a escola, a família, esse intercâmbio de informações, e quanto mais você cria um ambiente em que a criança ou adolescente sente confiança e se sente à vontade para falar, mais facilmente você consegue identificar e atuar nessas hipóteses de violência. Então, existe o papel aí preventivo, né, que é de educar, de falar a respeito, de explicar. Existe também um papel ali de atuação logo nos primeiros momentos da violência. Porque é comum, não é obrigatório, né? Existem certos mitos que a gente precisa afastar também. Então, é comum que a criança tenha um rendimento reduzido, minorado, prejudicado em decorrência da violência, mas não é obrigatório. É comum que a criança mude o seu comportamento, né? Se torne mais retraída ou mais agressiva, mas não é obrigatório. Então, existem ali, né, um conjunto de situações que o professor, o conselho tutelar, o profissional dentro do fórum, ele precisa, né, o profissional no Ministério Público, na Defensoria, enfim, que precisam estar treinados para entender nessa gama de situações que podem acontecer e que isso pode sinalizar uma situação de violência, não é comprovar, mas pode sinalizar. E aí, né, a questão da prova é uma questão que a gente trata mesmo no âmbito do processo. Adentrando, aproveitando esse gancho, adentrando já na questão do processo, né, do procedimento, do processo, enfim. O que a senhora tem para nos dizer em relação, alguns têm esse conhecimento, outros não, né, que estão aqui nos assistindo, de como é que funciona isso, de uma forma bem simples, desde quando a criança relata isso, ou no conselho tutelar, ou na escola, até desembocar lá, por exemplo, na presença da senhora numa audiência. Qual seria esse caminho, mais ou menos? Eu vou explicar como a lei determina que seja feito esse caminho, né? E aí explicar um pouco como é que é a realidade de Caxias, né? Que é onde a gente trabalha. O que a lei hoje determina, né? O que a lei estabelece, né? Que você tem que ter
preparado, treinado, profissionais que façam uma escuta especializada dentro da rede e que e separado disso, a par da escuta especializada, existe o depoimento especial. Então, o que é a escuta especializada? Também, assim, muito resumidamente. É a criança, né, o adolescente chegarem à delegacia, chegarem para o atendimento médico, porque muitas delas precisam fazer esse atendimento, né, no hospital, no posto, no IML, para fazer um exame de corpo de delito, chegar no atendimento ao Conselho Tutelar, ao CREAS ou na escola, e aí, lá naquele primeiro relato, você consiga captar elementos que indiquem qual é a situação de violência que a criança quer narrar, o adolescente quer narrar, mas não fazer isso de forma aprofundada, detalhada, né? Muitas vezes a gente sente, né, esse desejo, essa urgência de fazer 1000 perguntas para a criança, para o adolescente, mas aconteceu mesmo? Como é que foi? Né? Enfim, essas perguntas que não interessam a realização da sua atividade específica, elas devem ser deixadas para a etapa do depoimento especial. Por quê? Porque evita que a criança sofra violência institucional, que a criança repita uma história super detalhada para alguém que, no entendimento dela, é uma figura de autoridade, como um conselheiro tutelar, e aí, posteriormente, ele vai repetir tudo para o delegado, ele vai repetir tudo para o juiz, e é difícil compreender por que você tem que repetir 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, né? É difícil para um adulto, para uma criança, um adolescente é mais difícil ainda, porque reviver esses episódios de violência causam também um trauma. Então, né, você tem que fazer essa escuta bem mínima. Então, a pessoa chega, né, normalmente o que a gente já vê na prática, né? A criança ou adolescente relata isso para um vizinho, para um amigo, para alguém da família que confia, né, ou para a mãe ou para o pai. Eu já tive processos bem interessantes em que a criança sofreu a violência, né, o adolescente, a vítima sofreu essa violência, e ela foi relatar meses depois, porque ela assistiu na TV um programa que falava sobre o estupro, sobre, né, o abuso sexual, e aí ela teve essa coragem, esse desejo de relatar isso para o pai e a mãe. E aí, né, o responsável vai procurar a delegacia para fazer um registro de ocorrência, né? Ou se é um fato acontecendo naquele momento, que é o que a gente chama de flagrante, ou logo depois, pode ligar direto para a polícia militar. Mas normalmente você tem esse registro na delegacia de polícia civil. Hoje, em Caxias, a gente segue aquilo que a lei determina. O que a lei determina? Quando você tem uma notícia de uma situação de violência, né, sexual ou violência contra a criança, ou que a criança ou adolescente sejam testemunhas, o Ministério Público propõe aquilo que a gente chama de cautelar inominada criminal. Uma cautelar cuja finalidade é ouvir a criança ou adolescente nesse ambiente do fórum, preservando o contraditório e a ampla defesa, de modo que aquela pessoa seja ouvida e aí ela não vai mais ser ouvida novamente, né? A não ser que, enfim, né, uma eventualidade, né, muito eventual aconteça, de modo que ela precise ser ouvida. Mas aí, quando você faz essa designação dessa audiência específica, do depoimento especial, ela pode acontecer em diversas etapas. Hoje ela acontece com mais frequência durante o inquérito, mas ela pode acontecer até mesmo no começo do processo, por exemplo, né? E aí a criança é ouvida numa sala de depoimento especial, essa sala ela é preparada como um local onde a criança fica apenas com facilitador. O facilitador é alguém que tem treinamento para fazer esse tipo de ato. Então ele fica lá só eles dois, mas ela sabe, né, o depoente sabe que na outra sala do lado tem alguém assistindo aquele depoimento em tempo real. E aí naquela sala do lado fica o juiz, fica o promotor, fica o defensor, o advogado constituído, e fica o requerido, né, que não é réu ainda. Como é um procedimento antecedente ao processo, não é réu, é condição de requerido, mas é a pessoa, né, a quem se imputa a prática do ato. E aí você ouve e acabou, né, a criança é ouvida, dali é encaminhada, né, para o CREAS, para os tratamentos, né, psicológicos, para o acolhimento na rede, como é feito regularmente. E uma vez concluído o inquérito policial, esse inquérito vai para o fórum, e aí ele é apensado ao depoimento colhido em medida cautelar. Então, a criança já foi ouvida, né? Faltam apenas ouvir os adultos e o réu. E aí o procedimento criminal ele vai seguir aquilo que é a regularidade do Código de Processo Penal. Você tem, o Ministério Público propõe uma denúncia, ou se durante aquela oitiva se entende que não tem elemento nenhum, o inquérito vai ser arquivado. Mas no caso da propositura da denúncia, o réu é citado, ele apresenta a sua defesa, é designada a audiência, se ouve as pessoas indicadas na denúncia, na defesa, ouve-se o réu, e se encerra o processo com a sentença, né?
Mas lembrando, né, a adolescente, a criança foi ouvida lá naquela etapa inicial. A vantagem disso é que você preserva com mais frequência a prova, porque você tem uma memória, né, uma lembrança, um depoimento que é colhido com uma maior proximidade do fato. Isso permite até, né, que o processo de recuperação da criança e do adolescente se dê sem interrupção. Porque às vezes a pessoa viveu um evento traumático, aí conseguiu, né, trabalhar aquilo, foi ao psicólogo, aí um ano depois você ouve a pessoa para ela relatar de novo o evento traumático. Então isso já é uma forma mesmo de prejudicar, de comprometer o desenvolvimento da criança e do adolescente, né, que é a nossa principal preocupação. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante pontuar. A nossa preocupação ao estabelecer esse sistema é proteger a criança e o adolescente, né? A Ok. prova, como ela vai ser colhida, enfim, ela tem ali, né, todas as suas particularidades e procedimentos para que ela possa ser validada em juízo. Mas a nossa ideia é proteger a criança e o adolescente. Por que eu digo isso? Porque às vezes chega a criança ou adolescente numa situação de trauma em que ela não quer falar a respeito daquela situação. Então, não é um procedimento que a gente possa forçar a vítima a dizer alguma coisa que a gente quer ouvir. Às vezes, o nosso papel, inclusive como juiz criminal, o papel é de proteção daquela pessoa. Então, se ela não quer falar, ela não se sente em condições de falar, a gente não tem que compelir, né? Esse reconhecimento de que existe um momento também para a criança e adolescente estar preparado para o ato processual, ele é muito importante, né? E, enfim, ele parte também dessa sensibilidade de qual é a nossa função. A nossa função ali é proteger as pessoas, é permitir, inclusive, proteger as pessoas de modo geral, né? Proteger a vítima, a criança, proteger o réu. Então, é para proteger as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, hoje, como a gente tem alinhado, né, desde 2014, esse protocolo, em Caxias funciona dessa forma. Quando o Conselho Tutelar ou a delegacia recebem a notícia da violência, eles encaminham para o Ministério Público propõe a medida cautelar. E aí o processo vai seguindo em paralelo, né? Enfim, inquérito, processo, né? Propositura da ação, denúncia, e aí defesa e por aí vai, né? Como normalmente se espera regularmente dentro do processo. Só Mas tocou no ponto. assim, diga. Não, só tocou no ponto interessante, né? Essa questão da proteção e principalmente da revitimização. E do Sim, preparo que essas pessoas que estão lá na ponta, que são as que têm o primeiro conhecimento, que tomam conhecimento primeiro, não digo do familiar ou de um amigo, porque esses aí não necessariamente têm esse preparo, normalmente não o têm. Mas quem sim. faz parte da rede, por exemplo, delegacia, conselho tutelar, a importância disso exatamente para não acontecer isso que a senhora tocou. Eu acho Uhum. fundamental a importância. Querer saber demais, abre aspas, querer saber demais, quando, quando não é o momento e não é Sim, a situação adequada para, né, insistir. Mas aconteceu mesmo, porque como a senhora disse, você pergunta uma, duas, três, quatro vezes, mas aconteceu mesmo isso? Vai chegar um ponto que ela vai dizer, poxa, eu já sofri violência, eu tenho que sim. ficar, tentar, eu que tenho que provar que, né, que faço o que acredito em mim. Existem, quando a gente estuda um pouquinho sobre o depoimento especial, você percebe que existem várias nuances envolvidas nesse perguntar, né? Primeiro, porque normalmente no processo a gente quer buscar uma validação de uma tese, né? Então, quando você faz uma audiência de instrução, no civil, no criminal, né, as pessoas precisam tomar esse cuidado para não chegarem com uma ideia pré-formada e querer que aquela prova, aquele depoimento que vai ser produzido naquele momento, se amolde à sua ideia pré-formada. Então, enfim, no cível, né? Ah, esse pai é um péssimo pai porque ele não paga pensão, né? E você já entra na audiência com aquele pensamento. Ou você entrar na audiência com aquele pensamento assim, ah, esse réu aqui é culpado, né? Ele já condenei, não quero nem, já no meu coração já está condenado. Então eu vou entrar aqui apenas para perguntar. Por que eu falo isso? Porque existe uma técnica, que hoje é a técnica que se privilegia no depoimento, que é o que a gente chama de relato livre. Então, no depoimento especial, a gente busca fazer um relato livre, que é permitir que a criança ou adolescente conte a história da forma como ela lembra, na sequência que ela lembra, sem interrupções. A gente precisa abandonar um pouco essa prática, que é uma prática tradicional, de ler a denúncia, né, ou ler lá a peça inicial e virar para a testemunha e dizer isso aqui é verdade, né? Não é isso que a gente busca da criança, né? Então, quando tu falas, né, que é uma coisa assim muito certa, você perguntar 4 vezes para a criança, é verdade que isso aconteceu? E veja bem, né? Eu vou abrir aqui um parênteses. Na violência sexual, às vezes não há vestígio material.
Se você passa a mão, não é vestígio, mas se você passa a mão no corpo de uma criança, aquilo ali não vai deixar vestígios da forma como a gente imagina. Você pode fazer o exame pericial, o exame vai atestar que tá ok, né? Então, se você faz, né, sexo oral numa criança, não vai ter rompimento de ímen, né? Porque no imaginário das pessoas, a violência sexual ainda está atrelada ao ímen rompido. Então, você não vai ter isso lá. E é difícil, isso é uma compreensão que a gente também precisa ter, né? Perfeito. Como é uma violência que acontece dentro da casa, é difícil para as pessoas aceitarem aquilo ali. Então, elas têm uma tendência natural a criar uma resistência e duvidar da palavra da criança. E aí você faz esse tipo de pergunta 3, 4 vezes. A criança vai sentir uma necessidade que, olha, cansei, né? Eu vou começar a dizer que não aconteceu porque é mais fácil para mim, é melhor para mim, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes acontece das pessoas chegarem na sala de audiência e dizer assim, essa criança ou esse adolescente é mentiroso, vive mentindo, né? Se aquela criança, aquele adolescente mentiu a respeito de uma situação envolvendo um abuso sexual, se realmente não aconteceu e ela fantasiou aquilo, inventou aquilo, essa criança e esse adolescente também merecem uma acolhida, eles também merecem ser protegidos, porque algo aconteceu para que eles sentissem a necessidade de inventar aquilo ali. Alguma coisa aconteceu na vida, né? Não é, vamos dizer assim, o que se espera da regularidade, né? Das pessoas, o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então a gente precisa também ter isso em mente. Se mentiu, não é verdade, ela inventou essa história toda, o que que aconteceu, né? Qual é a intervenção que a gente pode fazer, o que que a gente pode oferecer em termos de acolhida, de rede, para entender o que se passa, né, no coração, na cabeça dessa criança e poder ajudar de alguma forma, né? Então esse entendimento a gente também precisa ter, inclusive dentro da sala de audiência. Então é importante, né? Eu acho que esses anos fazendo depoimento especial me ensinou muito a respeito desse relato livre, inclusive com adultos, né? Que é você chegar na sala de audiência e perguntar para a pessoa, olha, a gente está aqui tratando de um problema que aconteceu lá em julho de 2017. Me conte aí o que é que você se lembra, né, a respeito desse dia. Então, isso permite que a gente tenha mais fluidez, isso permite que você tenha mais segurança, evita que a outra parte sinta que aquele depoimento é um depoimento conduzido, é um depoimento dirigido. Então, todas essas questões a gente quer trabalhar para, né, melhorar a nossa atividade profissional. E quando a gente fala, doutora Marcela, na questão de os atores estarem preparados, não é só a questão da rede. Uma parte importantíssima disso também é a advocacia. Né? Porque Sim, a gente já tem relatos, principalmente nessas audiências, que o advogado é aquele advogado penalista que está ali para defender o réu de qualquer jeito. Né? Então, eu acho que até a própria advocacia deveria ter um preparo para quando fosse atuar nesse tipo de questão. Porque a senhora tocou num ponto excelente. Mesmo que a criança esteja mentindo, tudo bem. Ele vai conseguir isentar, vai conseguir inocentar o cliente dele. Mas ele não pode esquecer que, como a senhora bem frisou, o fato dessa criança estar mentindo também é motivo que se pesquise, se investigue o que é que está acontecendo naquela família. Né? sim, Então, sim. o advogado Lembrando que que vai para esse normalmente é a processo. família, né? Exatamente, né? Então, o advogado vai para esse processo simplesmente para dizer, não, eu quero livrar meu réu. E vai, eu já presenciei, ele faz algumas perguntas que não cabem, né? Simplesmente para tentar ajudar o cliente dele. E acaba esquecendo a parte mais importante, que eu acho que nessa questão toda, que é a proteção à criança, né? Eu até acho que assim, tudo que é novo, ele demanda uma necessidade de adaptação, né? Quando a gente começou com essas atividades de depoimento especial em 2014, né, eu percebo que a novidade, a técnica, até porque você tem ali uma outra pessoa na sala, né? Você tem um facilitador. Antigamente você ia e perguntava direto para criança, para adolescente. Agora você tem uma terceira pessoa e é um formato diferente, né? E eu digo isso assim, eu percebo que houve uma evolução considerável no exercício da advocacia de 2014 para hoje, né, 2020, em relação a esses temas, né, pelo menos na minha unidade judicial. Lá em Caxias, né, uma cidade que não é tão grande, né, são sempre aqueles advogados, né, criminalistas que atuam, né, com a gente conhece, sabe quem são. E quero acreditar também que eles conhecem meu trabalho e confiam no meu trabalho, né? Então eu tenho uma relação que é uma relação que eu considero muito respeitosa com eles, né?
e percebo que o interesse deles hoje é de saber o que realmente aconteceu. Mas eu concordo totalmente contigo. Eu acho que em relação a essas questões de violência, principalmente violência intrafamiliar, de gênero, né, violência contra a criança e adolescente, é essencial que todos, inclusive os advogados, tenham interesse, o desejo de aprender sobre isso, né? Essas semanas, né, teve um webinário da Infam e uma professora que é uma neurocientista falou a respeito do trauma, né? Muitas pessoas perguntam no estupro, e isso acontece até hoje, né? A criança estava muito nervosa, ela estava rasgada, ela gritou no momento, ela não gritou no momento. E aí essa professora, que tem inclusive um artigo publicado, depois eu posso até te passar a referência dele, ela é Regina, o nome da professora, agora eu não me recordo o sobrenome nesse momento. Enfim, ela falou que em 70% dos casos a pessoa simplesmente trava. Então é muito comum que a pessoa não consiga ter essa reação, né? A reação que você imagina que vai ter, né? Hoje eu estou aqui imaginando que na hipótese, sei lá, de um roubo, né? Eu vou usar aqui o exemplo do roubo. Na hipótese do roubo, a pessoa vai exigir meu celular e eu vou entregar meu celular. Mas muita gente corre, muita gente briga pelo celular e faz isso de forma inconsciente. Muita gente paralisa, não consegue nem entregar o celular. Então, essa paralisação, essa imobilidade, ela é comum em eventos traumáticos, né? Essa concepção é bem interessante, porque isso pode mudar, inclusive, a forma como a gente pergunta. É importante perguntar isso? Com certeza, né? Você pode perguntar, mas isso determina se aquela situação traumática aconteceu ou não? Isso não determina. Porque a pessoa pode ter ficado paralisada, né? Eu já vi uma situação, inclusive, de roubo, né? O jovem, né, era um adolescente, quando também a vítima desses crimes patrimoniais é criança, adolescente, também vai lá para a vara. E a vítima era um adolescente, a pessoa parou na porta, né? O réu parou na porta, exigiu a entrega do celular com uma arma e ele ficou completamente parado. Né? Foi a avó que saiu de onde ela estava para pegar o celular e entregar, porque ele não conseguiu reagir. Então, essa mesma incapacidade de reação, ela acontece em outros momentos, né? E essa formação, essa capacitação, ela é constante. Eu acho que se você quer atuar numa vara criminal, se você quer atuar numa vara civil, né, você tem que buscar esse conhecimento. E como é que eu posso melhorar o meu trabalho, né? Como é que eu posso atuar para o desvelamento da verdade, ou a verdade não sendo muito favorável ao meu cliente, né? O que é que eu posso fazer dentro do meu sistema jurídico para que aquele meu cliente tenha a pena mais justa, né? Consiga o máximo de justiça dentro daquele processo. Eu acho que isso combina muito com a atuação, né, de um profissional da advocacia, é a advocacia que a gente espera, né, do dia a dia, é isso que a gente quer, né. E, enfim, essa relação de confiança, essa relação de respeito é sempre muito importante, porque quando você lida, né, com alguém que você conhece, você reconhece aquele trabalho, esse fluxo de informações dentro da audiência, dentro do processo, ele é bem facilitado. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né, esse respeito do profissional pelo juiz, né, do advogado pelo juiz, do juiz pelo advogado. Então, isso faz funcionar melhor o processo, né, na minha visão. Eu vi algumas pessoas, doutora, pedindo biografia a respeito, né? Então, se a senhora depois puder me passar, né? Sim. Quem não segue a doutora Marcela, quiser seguir nas redes sociais, mas se não quiser, ela me passa alguns livros, essa autora que a senhora viu, né? Acabou de falar a Sim. respeito do trauma, e aí eu posso... Eu acho que é Regina Costa, mas eu vou conferir o sobrenome dela. Perfeito. E teve alguém, isso aí me chamou a atenção, são muitos comentários, não dá para ler todos, mas que perguntou se a senhora teve algum caso que lhe marcou mais, né? Nessa sua vivência em relação à violência contra criança e adolescente. Eu sei que são vários, né? Deve ter perdido Tive, alguma noite de sono, mas teve algum já, assim que, já. com Eu certeza, acho não que tem. até, eu acho que até essa questão de perder noite de sono é interessante dizer, porque às vezes você enxerga a atividade do juiz de uma forma, enfim, né? Eu vou contar aqui até uma anedota, na verdade, né? Um caso próprio. Quando eu fui fazer vestibular, enfim, eu fiz vestibular no ano 2000. Então, o Maranhão, há 20 anos atrás, eu não tinha essas opções profissionais que hoje você tem no mercado, né? Você tinha que fazer, assim, direito, engenharia, medicina. E aí eu me lembro que, na época, eu não quis fazer medicina porque eu pensava assim, nossa, que responsabilidade você ter na mão a vida de uma pessoa, né? Eu continuo achando todo o meu respeito aos médicos, enfermeiros, que hoje estão na linha de frente do coronavírus, a Principalmente minha nesse eterna momento. gratidão, né?
a gente percebe a essencialidade, a importância, né, o desvelo desse serviço nesses momentos de grande comoção. Mas eu pensava isso, né? E aí eu fiz, né, fiz vestibular para direito, passei, fiz concurso depois para analista, né, fiz concurso na magistratura, enfim. Mas essa coisa de você condenar alguém a anos de reclusão, 30 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, né, enfim, é algo que realmente tira o sono. Por mais que você saiba que a sua decisão é uma decisão técnica, não é fácil no seu espírito aplacar, né, essa sensação de que você está de fato tomando a vida de alguém, né? Penas longas são penas que demoram muito a conceder benefícios, né, de saída, de progressão, enfim, por melhor que seja o comportamento daquele apenado dentro do sistema prisional. Então, assim, é muito difícil, é algo que realmente tira o sono. Mas voltando a um caso que me marcou, ele aconteceu logo no começo, né? Já tive casos muito emblemáticos em Caxias, né? São casos conhecidos, são casos também que me marcaram. Mas eu vou falar desse em particular, porque foi um caso que até hoje me faz pensar muito, né? Foi uma menina, a menina tinha 5, 6 anos de idade na época, e ela foi vítima de violência pelo primo, né? O primo era menor de idade. Isso foi uma das coisas também que me marcou, né, durante aquele período. E a menina descreveu de uma forma tão vívida aquele momento de violência, né? E era tão assim doloroso sentir o sofrimento dela, o choro, a angústia. E num certo momento, ela contando, ela disse que ela foi ameaçada, teve a vida da família ameaçada, e ela só pensava na família dela. Né? Essa foi uma frase que me marcou muito, porque você, durante esse período trabalhando com violência doméstica, violência contra a criança, você aprende muito sobre resiliência, que é essa capacidade que a pessoa tem de, no meio de, enfim, né, toda essa confusão, né, todos esses sentimentos, de se amparar em algo e ressurgir, né, recomeçar a sua vida. E eu fiquei pensando, sempre pensei muito nessa menina, e na capacidade dela de, um dos momentos, certamente o momento mais doloroso da vida dela, né, até aquele momento, ela não pensou nela, ela pensou no outro, né? Então essa empatia, esse amor, né, que você consegue enxergar mesmo na dor da pessoa, é algo que me motiva a continuar trabalhando, me motiva a continuar tentando proteger as crianças e adolescentes, me motiva a falar dessa temática também, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, refletir qual é o nosso papel, né, o que nós podemos fazer, como é que a gente pode melhorar. Mas isso foi algo que me marcou muito, né? Saber que existe uma dor muito grande, no meio dessa dor toda, né, a criança ainda consegue expressar com muita vivacidade o amor que ela tem pelas pessoas, né, o amor pela mãe, pela família, e isso é algo muito comum. Então, por isso é que hoje eu sempre fico muito chateada, né, quando alguém chega e diz, mas essa criança está mentindo, né? Assim, é algo que me chateia, porque eu acho que é para além disso, né? Você tem que ouvir, você tem que acolher, você tem que entender o que está acontecendo na vida daquela criança e adolescente e tentar ajudar, né, na medida do possível. Se não é verdade aquela história, como eu disse, aí alguma coisa está acontecendo. E ela precisa de ajuda do mesmo jeito, né? Então a gente tem que tentar acolher, né? Isso não significa aplaudir, né? O acolhimento não é isso. Mas é importante que a gente faça. Doutora Marcela, nosso tempo já está caminhando para o fim, né? O Instagram tem uma limitação temporal e eu gostaria de agradecê-la, né, imensamente. A senhora deve estar aí reclusa em São Luís, a situação aí Sim. não está fácil, né? Aí não tá para brincadeira, né? Eu sou maranhense, moro aqui, né? Faço essa vai e vem Caxias, Teresina, mas eu tenho parte a família materna é toda de Maranhão e tá todo mundo, a gente se comunica, tá todo mundo realmente tá tenso, né? A situação ali tá tensa. E aí eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, sua disponibilidade. Eu acho que ao que nós nos propusemos, que era trazer, né, um pouco de conhecimento da minha parte, da sua parte, muito conhecimento, né, a respeito da temática, e principalmente esse viés prático, né, que muita gente não tem muito conhecimento de como é que funciona. Né? Então, muitíssimo obrigado. Tá? Eu vou deixar a senhora à vontade para suas considerações finais e Não, muitíssimo para obrigado mim mesmo. foi um grande prazer. Infelizmente eu não consegui ler todos os comentários, né? Realmente é muito difícil. Algumas amigas minhas já tinham feito e assim é difícil e tudo mais.
Mas, assim, foi um grande prazer, é um tema que realmente me é muito caro, né? Eu me apaixonei por essa temática da violência contra a criança e adolescente, porque eu acho que ela nos força, como judiciário, a repensar qual é a nossa atuação e tentar fazer o melhor, né? Tentar prestar um serviço mais humanizado. Eu acho que essa necessidade da humanização, ela parte desse olhar diferenciado sobre essas violências. Eu agradeço muito o convite, foi muito legal. Quero mandar um beijo aqui para os meus amigos que estão me assistindo por do Twitter. Beijo. Quem quiser Eu me seguir vi, no Twitter, né? Eu salve para o Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, eu realmente sou muito mais ativa no Twitter do que no Instagram. O Instagram é algo que eu, enfim, não é uma rede social que eu uso tanto. Mas fiquei muito feliz pelo convite. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros temas tão palpitantes quanto esse. E eu vi o parabéns, fã, viu? É um excelente formato. muitíssimo obrigado. Eu vi o fã-clube aí do pessoal do Twitter é grande, né? Tá todo mundo É, deixando um são alô pessoas e muito tal. queridas, muito queridas. Eu queria A agradecer, não tem Issa, a como falar, Carol, infelizmente não tem como falar o nome de todo mundo que passou, porque, é verdade. né, muita gente, e aí acaba, se a gente for parar demais, vai acabar cortando e atrapalhando o raciocínio, né? Mas fica o agradecimento para todos que por aqui passaram, tá bom? Alguns pediram para deixar a live salva, com certeza, agora o Instagram automaticamente já está salvando no IGTV, então a live vai ficar salva. Vou mandar o arquivo para a senhora, tá bom? Se ela quiser ir compartilhar com alguém. E, mais Ótimo. uma vez, muitíssimo obrigado. Tá? E aí depois a gente vê a possibilidade. A vara que a senhora atua trabalha temáticas, né? Aborda, tem competência por temáticas realmente muito marcantes, muito Sim, importantes e que demandam realmente que se debata, né? Principalmente para se levar informação, né? Para que as sim, pessoas sim. desmistifiquem muitas coisas e tomem conhecimento de outras. Né? Então a gente Exatamente. vai pensar em outras lives mais para frente. Doutora Marcela, muitíssimo Bom, obrigado. Tá? Muito boa noite. beijo, Obrigado a gente. todos que estiveram por aqui. A todos que por aqui estiveram, muitíssimo obrigado. Tá? Foi uma satisfação. Dê um sorriso aí que eu vou fazer um print. Perfeito. Muitíssimo Pronto. obrigado, doutora Marcela. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. A todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, doutora Marcela Lobo, mais uma vez. Como ela falou, ela não é muito de Instagram, mas procura aí no Twitter. Né? O fã-clube aqui do Twitter dela está grande. Meus queridos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Depois eu vou cobrar dela a biografia, tá? Biografia, algum material, alguns pediram aqui para estudar, para melhorar o conhecimento acerca do tema. Eu vou pedir, depois eu posto aqui para vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima na pegada da live. Grande abraço.